O relógio da sala de estar, um relicário de madeira escura com ponteiros dourados, ticava como um coração desacelerado. Era 00H00min01S do primeiro minuto do ano, e a tensão no ar parecia carregada com uma eletricidade invisível. Fora, as ruas de São Paulo ainda estavam mergulhadas na escuridão profunda das 23H59 do dia anterior, mas dentro da casa, a luz da lâmpada de teto tremulava com uma frequência estranha, como se o próprio ambiente estivesse respirando. Clara, a dona da casa, sentou-se no sofá, os dedos deslizando sobre o teclado do laptop com uma precisão mecânica, como se cada toque fosse um ritual. Ela não havia dormido em mais de 24 horas, não que isso fosse incomum, mas algo nesse momento parecia estar além do simples cansaço físico. Havia uma pressão no peito, um peso que não era o da fadiga, mas sim o da expectativa, como se o universo estivesse prestes a revelar algo que ela, de alguma forma, já soubesse há muito tempo. O e-mail chegou a 00H00min01S exatas, o horário que ela havia escolhido como marca de seu novo começo. O remetente era desconhecido, um endereço de e-mail que parecia aleatório, misterio2024@nada.com. O assunto do e-mail era uma única palavra: aguarde. Clara não se lembra de ter aberto o e-mail, ou talvez tivesse feito isso de forma quase automática, como se o próprio dedo tivesse atraído o cursor para o botão abrir. O conteúdo era curto, mas carregado de uma densidade que a fez estremecer. Agora é o momento. Você não está sozinha, mas nem todos os que estão ao seu redor são quem parecem ser. O que você viu não foi um acidente. Este é apenas o começo. O texto não tinha erros de digitação, mas o uso do verbo viu fez com que Clara se perguntasse. Viu que seus olhos percorreram as linhas novamente, mas nada mudou. O e-mail estava lá imutável, como se tivesse sido escrito por uma mente que conhecia muito mais sobre ela do que deveria. Clara fechou o laptop com um clique seco e se levantou. Seu corpo estava gelado, mas era um frio que não vinha do ar-condicionado da sala, era um frio que parecia emanar de dentro dela, como se algo estivesse se alimentando da sua energia. Ela se dirigiu à janela e olhou para fora, onde o céu ainda estava imerso na escuridão do inverno paulistano. Não havia estrelas visíveis, apenas uma névoa cinza que parecia se mover lentamente, como se fosse um manto que cobria a cidade. O silêncio era absoluto. Nenhum carro passava pela rua, nenhum cão latia em algum lugar. Era como se o mundo tivesse sido pausado por um instante e ela fosse a única pessoa consciente desse momento. Ela se virou, trancou a porta da sala com um claque que ecoou no silêncio. O som parecia mais longo do que deveria ter sido, como se o tempo estivesse se dilatando ao seu redor. Clara sentou-se novamente no sofá, mas não conseguiu manter os olhos fechados por mais de alguns segundos. A luz da lâmpada parecia agora mais fraca, como se tivesse perdido parte de sua intensidade. Ela se perguntou se era apenas a sua mente cansada ou se algo estava realmente mudando no ambiente ao seu redor. De repente, ouviu um sussurro muito baixo, quase imperceptível, mas que parecia vir da própria madeira do chão. Era um som que não era feito por ninguém, mas que parecia carregar uma intenção, como se estivesse tentando dizer algo. Clara se levantou com agilidade, seus passos ecoando no silêncio como se ela estivesse caminhando sobre uma superfície que não deveria existir. Ela se aproximou da porta da sala e a abriu com cuidado, olhando para o corredor que levava ao quarto. A porta do quarto estava fechada, mas Clara notou que a maçaneta estava quente ao toque, não quente de forma física, mas quente como uma lembrança de algo que deveria ter sido esquecido. Ela hesitou por um momento, mas algo dentro de si, um impulso quase animal, a empurrou para frente. Com uma mão trêmula, ela girou a maçaneta e entrou no quarto. O quarto estava como sempre. Uma cama de casal com lençóis brancos, um armário de madeira clara cheio de roupas e uma mesinha de cabeceira com um vaso de flores murchas. Mas algo estava diferente. O relógio de parede, que sempre marcava com precisão os minutos, estava parado nas 23H59, o mesmo horário que ela havia passado a noite anterior. Clara se aproximou do relógio e olhou para o mostrador.
O ponteiro das horas estava no 11 e o das minutas no 59, como se o tempo estivesse preso em uma posição que não deveria existir. Ela se perguntou se era apenas uma falha mecânica ou se algo estava acontecendo com o tempo em si. No chão, próximo ao relógio, havia uma fotografia, uma foto que não estava ali antes. Era uma imagem de uma mulher de cabelos pretos e olhos amendoados, sorrindo para a câmera com uma expressão que parecia quase desesperada. Clara reconheceu a mulher imediatamente. Era ela mesma, mas com uma expressão que não lhe era familiar. A foto estava datada de 1998, mas Clara não se lembrava de ter feito aquela foto. Ela a pegou com as mãos trêmulas e a examinou de perto. A data no canto inferior estava escrita à mão com uma caligrafia que parecia quase ilegível. Ela tentou ler, mas as letras pareciam se mover quando sua visão se fixava nelas. O nome da foto era Clara, Ano Novo. O coração dela acelerou. Ela se lembrou de algo que havia esquecido há muito tempo. O primeiro ano em que ela havia passado a noite de 31 de dezembro sozinha, sem amigos, sem família. Ela tinha 13 anos na época e a foto fora feita naquela noite, mas ela nunca vira antes. Clara se sentou na beira da cama, a foto ainda em suas mãos. Ela se perguntou como a foto havia aparecido ali. O quarto parecia mais frio agora, como se o ar estivesse carregado de um tipo de energia que não era da natureza. Ela ouviu um som novamente, o sussurro, mas desta vez parecia mais próximo. Ela olhou para cima e viu que a janela estava aberta, apesar de não se lembrar de ter aberto. Uma brisa suave entrou pela sala, carregando com ela um cheiro que ela não conseguia identificar, algo que parecia misturar o aroma de flores murchas com o cheiro de madeira podre. Clara se levantou novamente, mas antes de sair do quarto, ela notou algo estranho no espelho da parede. O reflexo que apareceu no vidro não era o dela. Era uma figura feminina de costas, vestindo uma camisola branca que parecia estar rasgada nas mangas. A figura se virou e Clara viu que era ela mesma, mas com os olhos vazios, como se não tivessem vida. Clara deu um passo para trás, mas não conseguia desviar os olhos da imagem. A figura no espelho se aproximou lentamente da janela e Clara ouviu um sussurro direto no ouvido: "Você não está sozinha." Ela gritou, mas o som saiu como um grito de terror que ecoou no quarto e no corredor. Ela correu para o quarto, trancou a porta com um claque que parecia ecoar por toda a casa e se jogou no chão, respirando rapidamente. Ela não conseguiu dormir aquela noite. O relógio do quarto marcava sempre as 23h59 e cada minuto parecia se estender em uma eternidade. Ela tentou ligar para o celular, mas não havia sinal, ou talvez o próprio aparelho estivesse desligado de forma misteriosa. Ela tentou abrir a porta do quarto, mas estava trancada com uma força que não parecia humana. O relógio da sala de estar, que antes marcava com precisão os minutos, agora parecia parar por alguns segundos antes de recomeçar, como se o tempo estivesse se movendo de forma irregular. No dia seguinte, Clara acordou com uma sensação de desorientação extrema. O sol já estava alto no céu quando ela finalmente saiu do quarto, mas o relógio da cozinha marcava apenas 07h00, como se o tempo tivesse se esquecido de passar. Ela olhou para o relógio de parede do quarto novamente e percebeu que ele agora marcava as 23h59 de novo. Clara se lembrou do e-mail que havia recebido e o coração dela acelerou. Ela se perguntou se o e-mail fora apenas um sonho ou algo real. Mas no meio do armário, ela encontrou uma caixa de papelão velha, cheia de documentos e fotos antigas. Entre eles, havia uma carta endereçada a ela, datada de 2024, o mesmo ano que estava se aproximando. O remetente era um nome que ela não conhecia, Doutor Elias Moreal. A carta dizia: "Clara, você não está sozinha. Eu estou aqui, mas não posso te dizer tudo. Você tem 24 horas para descobrir o que está escondido. Lembre-se do que viu e não deixe que o passado se repetir." Clara se sentou no chão da cozinha, as mãos tremendo. Ela não sabia o que fazer, mas algo dentro de si, talvez um instinto primitivo, lhe dizia que precisava descobrir a verdade. No mesmo dia, Clara começou a investigar o nome Doutor.
Elias Moreal. Ela se lembrou que uma vez havia ouvido falar de um psicólogo que atendia em uma clínica no centro da cidade. Ela tentou ligar para o número da clínica, mas a ligação não era atendida. Quando ela tentou ir pessoalmente, descobriu que a clínica havia sido fechada há meses. O prédio estava abandonado e as portas estavam trancadas com uma cadeia que parecia ter sido colocada com intenção deliberada. Clara ficou de pé, olhando para a fachada do prédio. Ela não conseguia entender o que estava acontecendo, como um e-mail desconhecido, uma foto que nunca havia visto antes e uma carta de um homem que ela não conhecia poderiam estar conectados. Mas algo dentro dela lhe dizia que estava prestes a descobrir algo muito maior do que imaginava. No dia seguinte, Clara se viu diante de uma escolha: voltar para casa e tentar descobrir mais sobre o e-mail e a carta de doutor Elias Moreal, ou seguir para a cidade e investigar o que havia acontecido com a clínica. Ela optou por seguir para a cidade, mesmo com o coração acelerado. No caminho até a clínica, ela passou por uma praça onde uma estátua de mármore de um homem de túnica parecia observar os passantes. Clara não se lembra de ter notado a estátua antes, mas algo naquela figura fez sentir uma onda de desespero. Ela se perguntou se o homem na estátua era doutor Elias Moreal ou se era alguém que ela deveria temer. Quando Clara chegou à clínica, o prédio estava em ruínas. As janelas estavam quebradas e uma vegetação densa havia crescido nas frestas das paredes. Ela se aproximou da porta principal, que estava parcialmente aberta. Ao entrar, ela percebeu que o interior estava em um estado de abandono total. As mesas estavam cobertas de poeira e os livros de psicologia estavam espalhados pelo chão como se tivessem sido jogados ali com violência. Clara se sentiu como se estivesse invadindo um lugar proibido, como se o próprio edifício estivesse guardando segredos que não deveriam ser revelados. No fundo da sala de espera, ela encontrou uma porta de madeira que parecia ter sido fechada com força. Ela tentou abri-la, mas a maçaneta estava entalada. Com esforço, ela conseguiu girar a maçaneta e entrar. O que viu no quarto de trás do prédio a deixou paralisada. O quarto estava escuro, mas uma luz fraca parecia emanar de um canto. Clara se aproximou com cuidado e lá estava um homem de túnica, doutor Elias Moreal. Ele estava sentado em uma cadeira de madeira com os olhos fechados. Clara se aproximou, mas antes que ela pudesse falar, o homem abriu os olhos e sorriu. Clara disse ele como se a tivesse esperado por muito tempo: "Você veio até aqui finalmente." Clara tentou falar, mas suas palavras pareciam presas em sua garganta. Ela não sabia se deveria acreditar no que estava vendo ou se estava imaginando tudo. Doutor Moreal levantou-se lentamente e se aproximou dela. "Eu sei o que você viu", disse ele, "e eu sei o que você sente agora, mas você não está sozinha. Não está sozinha, Clara." Ele estendeu a mão para ela, mas Clara se afastou com medo. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas algo dentro dela lhe dizia que precisava fugir. Ela virou as costas e saiu do quarto, correndo pelo corredor até chegar à saída da clínica. Quando ela saiu, o sol estava alto no céu e o ar parecia mais pesado do que antes. Ela se sentou na calçada, respirando profundamente. Naquele momento, Clara percebeu que o tempo havia passado de forma estranha, como se os dias tivessem se misturado e perdido a ordem. Ela não conseguia mais distinguir entre o passado e o presente. Mas algo dentro dela lhe dizia que precisava voltar para casa e descobrir mais sobre o que estava acontecendo com ela. No dia seguinte, Clara chegou em casa, mas não encontrou mais o relógio da sala de estar. O aparelho estava quebrado, como se tivesse sido destruído de forma deliberada. Ela se sentou no chão e olhou para o relógio de parede do quarto novamente. Ele marcava novamente as 23h59. Clara se perguntou se o tempo estava se repetindo ou se ela estava presa em um ciclo infinito. Ela decidiu que precisava encontrar mais pistas sobre Doutor Elias Moreal e o e-mail que havia recebido. Ela tentou pesquisar o nome no computador, mas o aparelho estava desligado. Ela tentou ligar para o celular novamente, mas não havia sinal, como se o mundo estivesse se fechando em torno dela.
Ela se sentou no chão da cozinha com as mãos tremendo. Ela não sabia o que fazer, mas algo dentro de si lhe dizia que precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Naquela noite, Clara acordou com uma sensação de pânico. Ela ouviu um som vindo do quarto, o mesmo sussurro que havia ouvido antes. Ela se levantou e se dirigiu ao quarto, mas ao abrir a porta, ela viu que a porta estava trancada. Ela bateu com força, mas ninguém respondeu. Ela se sentou no chão com as mãos tremendo e começou a chorar. Ela não sabia o que estava acontecendo com ela, mas algo dentro dela lhe dizia que precisava fugir. No dia seguinte, Clara se levantou com o coração acelerado e a mente confusa. Ela se lembrou do e-mail que havia recebido, o e-mail de um homem que ela nunca conheceu. Ela tentou lembrar se havia mais alguma informação no e-mail além de "você não está sozinha". Ela se lembrou de uma frase que parecia estar no final da mensagem: "A verdade está no passado". Clara se lembrou de uma fotografia que tinha visto no quarto, a foto de si mesma com 13 anos, sorriente. Ela se perguntou se aquela foto era importante de alguma forma, mas ela não conseguia se lembrar de ter feito aquela foto. Clara decidiu que precisava voltar ao prédio abandonado onde ela havia encontrado o doutor Elias Moreal. Ela não sabia porque, mas algo lhe dizia que precisava descobrir mais sobre o homem que parecia estar conectado ao seu passado. Ela voltou para a cidade e, ao chegar ao prédio, ela percebeu que a porta estava aberta novamente. Ela entrou com cuidado e no quarto onde o doutor Moreal estava sentado, ela percebeu que agora ele estava de pé, olhando para ela com uma expressão que parecia quase desesperada. Clara disse-lhe novamente: "Você tem 24 horas para descobrir o que está escondido, mas você precisa entender que o passado não pode ser mudado. O que você viu na foto é real e o que você está vivendo agora é apenas o começo." Clara não sabia o que dizer. Ela sentiu que algo dentro dela estava prestes a quebrar. Ela perguntou: "O que está escondido?" Doutor Moreal fez uma pausa e então disse: "A verdade sobre o que aconteceu com você quando você tinha 13 anos e a verdade sobre o porquê você está presa neste ciclo." Clara sentiu um frio percorrer suas pernas. Ela não conseguia entender o que estava acontecendo, mas algo dentro de si lhe dizia que precisava ouvir o que ele tinha para dizer. Doutor Moreal se aproximou dela e disse: "E você não está sozinha, mas você também não está segura. O que você viu na foto era apenas o começo, e agora o tempo está se repetindo porque você não consegue escapar do seu passado." Clara se lembrou de algo que havia esquecido há muito tempo, o dia em que ela havia passado a noite de 31 de dezembro sozinha pela primeira vez. Ela se lembrou do medo que sentira naquela noite, quando ela achou que estava sendo observada por alguém ou algo que não era humano. Ela se lembrou de como havia acordado no dia seguinte com uma sensação de desespero e vazio, como se tivesse perdido algo importante. Mas ela nunca havia entendido o que realmente estava acontecendo. Doutor Moreal se aproximou mais de Clara e disse: "E você precisa descobrir o que está escondido no passado. Se você não o fizer, o tempo se repetirá eternamente e você ficará presa aqui para sempre." Clara olhou para ele com um misto de medo e curiosidade. Ela perguntou: "O que eu preciso fazer?" Doutor Moreal fez uma pausa e então disse: "E você precisa voltar ao passado, mas não como uma observadora. Você precisa viver o que você vivia naquela noite, e você precisa entender o que está escondido. Mas você tem apenas 24 horas para descobrir a verdade." Clara sentiu que o chão estava se movendo sob seus pés. Ela não sabia se estava preparada para isso, mas algo dentro dela lhe dizia que precisava tentar. Ela perguntou: "E como eu posso voltar ao passado?" Doutor Moreal sorriu, como se soubesse o que ela estava prestes a descobrir. "Você já está no passado", disse ele, "e o tempo se repetirá até que você descubra a verdade que está escondida." Clara se sentou no chão, com as mãos tremendo.
Ela não sabia o que fazer, mas algo dentro de si lhe dizia que precisava seguir em frente, e mesmo que isso significasse enfrentar algo que ela havia tentado esquecer por muito tempo. No dia seguinte, Clara acordou com uma sensação de pânico novamente. Ela percebeu que o relógio de parede marcava novamente as 23h59. Ela se levantou com o coração acelerado e começou a se preparar para enfrentar o que quer que estivesse escondido no seu passado. Ela não sabia como, mas algo dentro de si lhe dizia que precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Ela não sabia o que estava prestes a encontrar, mas algo lhe dizia que o passado estava prestes a se revelar e talvez, com isso, a verdade que estava escondida por tanto tempo. Fim do capítulo 1. Próximo capítulo, o segredo do relógio. Clara começa a descobrir que o relógio de parede do quarto não é apenas um objeto, ele é uma chave para o passado que ela precisa enfrentar. Mas quando ela tenta usar o relógio para voltar ao seu passado, ela descobre que algo está esperando por ela no tempo perdido. Aguardem o próximo capítulo para descobrir o que está escondido no passado de Clara e o que realmente está aterrorizando-a. Sim, capítulo 2, o segredo do relógio. Clara acordou com o coração acelerado e o relógio de parede do quarto, marcando novamente as 23h59. Ela sentou-se na cama, com o pensamento fixo em Doutor Elias Morial e nas palavras que ele havia dito: "Você já está no passado." Ela não entendia como isso era possível, mas algo dentro de si lhe dizia que precisava agir. Ela olhou para o relógio de parede, um antigo aparelho de madeira escura, com ponteiros de ouro e números dourados. Ela não se lembrava de quando ela o havia comprado, mas naquela noite, algo dentro de si lhe dizia que era importante. Clara se levantou e se aproximou do relógio. Ela estendeu a mão e tocou os números dourados com os dedos. No instante em que seus dedos tocaram o 13, ela ouviu um som estranho, como se o relógio estivesse emitindo um sussurro. O som era suave, mas aterrorizante. Clara sentiu que algo estava se movendo ao redor dela, como se o tempo estivesse se curvando. De repente, o relógio começou a bater com força, como se estivesse tentando chamar atenção. Clara se afastou, mas não conseguia desviar o olhar. Ela sentiu um frio percorrendo suas pernas e uma sensação de desconforto cresceu em seu peito. "E o que é isso?" sussurrou ela com voz trêmula. O relógio parou. O silêncio foi absoluto. Clara se aproximou novamente e, com cuidado, tocou os números dourados com as mãos. Ela se lembrou da noite em que ela havia passado a noite de 31 de dezembro sozinha pela primeira vez, a noite em que ela acreditava que estava sendo observada por algo ou alguém que não era humano. Ela se lembrou do medo que sentira naquela noite, quando ela acreditou que algo estava esperando por ela no escuro. Clara fechou os olhos e tentou lembrar-se de como aquela noite havia sido. Ela se lembrou do frio, do silêncio, do relógio de parede que ela havia ouvido bater no meio da noite, como se estivesse tentando contar o tempo. Mas aquela noite havia sido diferente de todas as outras. Algo dentro dela lhe dizia que ela precisava voltar para aquela noite. "Se eu voltar ao passado", sussurrou ela, "talvez eu possa entender o que está escondido." Ela fechou os olhos e tentou focar em aquela noite. Ela tentou visualizar a sala, o relógio, o silêncio. E então algo aconteceu. O relógio começou a bater novamente, mas dessa vez o som era mais forte, como se estivesse chamando por ela. Clara sentiu que o mundo ao seu redor estava se dissolvendo. Ela sentiu-se leve, como se fosse flutuar no ar. E então, de repente, ela estava de volta aquela noite em que ela passou a noite de 31 de dezembro sozinha pela primeira vez. Ela estava de volta ao seu quarto de 13 anos. O relógio de parede estava no mesmo lugar, mas agora ele marcava as 23h59. Ela olhou para o relógio e sentiu um frio percorrendo suas pernas novamente. Ela se lembrou do medo que sentira naquela noite, o medo de estar sendo observada por algo ou alguém que não era humano. Ela se levantou e se dirigiu ao espelho no quarto.
Ela olhou para o seu reflexo, uma menina de 13 anos, com os olhos assustados. Ela não entendia como ela havia se lembrado de tudo isso com tanta clareza, mas algo dentro de si lhe dizia que precisava descobrir a verdade. Ela ouviu um som vindo do quarto, o mesmo sussurro que havia ouvido antes. Ela se virou e viu uma sombra se movendo no canto do quarto. Ela sentiu que algo estava esperando por ela ali, algo que havia estado escondido no passado por tanto tempo. Clara se aproximou da sombra e sussurrou: "O que você é?" A sombra não respondeu. Ela apenas se moveu para o centro do quarto, como se estivesse esperando por algo. Clara sentiu que algo estava prestes a acontecer, algo que ela havia tentado esquecer por muito tempo. E então a sombra se tornou uma figura que parecia ser uma versão mais velha dela própria. Clara sentiu que algo dentro de si estava se quebrando, algo que ela havia tentado esquecer. Ela se lembrou do que Dr. Elias Moreal havia dito: "O que você viu na foto é real." Clara olhou para a figura diante dela e sentiu que ela estava prestes a descobrir a verdade sobre o que realmente estava aterrorizando-a desde aquela noite.